Estamos aí ao vivo. Vamos começar aí mais esse papo do reino. Amém? Então, estamos juntos, eu e o Isaac. Vamos falar sobre algo que pode ser um pouco aí, como posso dizer, tocar na ferida de algumas pessoas, né? Eu fugir do holofote. A gente... Vamos orar primeiro e depois a gente vai entrando aí nos pontos. Amém? Vamos orar. Pai, diante de Ti, Senhor amado, nós estamos nessa tarde. Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor amado, e trazer a luz das Tuas palavras, Pai amado, a esse nosso tempo. Pai amado, essa conversa que nós vamos ter, esse bate-papo, esse papo do reino. Que, Senhor, seja guiado por Ti. Que seja, Senhor amado, um momento de esclarecimento, um momento de trazer luz para o entendimento das pessoas, Pai. Guia-nos nessa conversa e cada um que esteja assistindo, ouvindo, que venha receber algo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Então, vamos... O tema, fuja dos holofotes. Mas por que nós escolhemos esse tema, né? A gente estava... Nas nossas reuniões, a gente estava falando muito sobre... Quando foi falar sobre isso, né, Isaac? Era muito mais polêmicas do mundo cristão, gospel, religioso e afins. Só que aí nós entendemos que, não é questão das polêmicas, né? Porque nós não devemos entrar em polêmicas, a Bíblia até fala para a gente evitar certos tipos de assuntos, comentários e tal, conversas. Só que essas polêmicas só existem porque as pessoas entram no holofote, elas querem estar em evidência, querem estar ali em um lugar onde o correto seria estar Jesus. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm vivido muito um texto de heresias, né, que ele diminua e que eu cresça. Que o meu nome seja conhecido por toda a terra. Que o meu nome seja conhecido, que as pessoas se prostrem diante do meu nome. É isso mesmo. Jesus é uma mera ferramenta, né? E sendo que é totalmente o contrário o negócio, né? A gente pega pega lá os apóstolos do começo, os caras, o negócio deles era fazer Jesus conhecido. E não é essa a realidade. A gente vê igreja com nome de pessoas. A gente vai começa a andar aí pela periferia, que é de onde nós somos, o despertar nascendo da periferia. Eu vejo muita igreja com ministério tal e tem lá a foto do pastor. Ah, é legal. Cara, me interessa saber quem é o pastor, eu quero saber o que ele prega de Jesus, qual que é... como é que ele fala de Jesus, o que de Jesus está sendo pregado ali. Não me interessa quem é o A, B, C, D ou E, o ministério é de quem. Mano, não. O cara tem vida com Jesus, se ele tem vida com Jesus, ele vai falar de Jesus. Né? E o pessoal quer muito mais falar de si, colocar, né? Começa desde aqueles testemunhos que você não escuta falar de Jesus, né? Eu consegui, eu fui, isso, aquilo outro, mas... Irmão, mas cadê Deus aí? Ah, não, Deus me deu ar para respirar, então... mas não, cadê o milagre de Cristo na sua vida? Então a gente tem vivido uma época onde muito mais as pessoas têm buscado estar em evidência, se mostrar, se colocar numa posição onde os outros possam ver e falar e admirar e ele ser reconhecido, do que verdadeiramente
se humilhar na presença do Senhor, se colocar numa posição realmente de servo e falar, Senhor, é o teu nome que seja exaltado, que o Senhor seja conhecido. Então a gente vai bater um papo referente a isso, né, eu e o Isaac. Se você quiser mandar alguma pergunta aí, tanto pelo Facebook, como pelo Instagram, pelo YouTube também, manda aí no chat. E nós vamos tentar, na medida do possível, trazer aí a sua pergunta, seu comentário, e vamos bater um papo referente a isso. Também, Isaac, quer começar falando aí alguma coisa? Estava falando, né, a respeito de igrejas com nome e tal. Aí eu lembrei de Elias, quando Elias ele foge para esconder na caverna, e ele começa a orar para Deus e ele fala: eu sou o último dos remanescentes, eu sou o último dos profetas. Tem aquela oração, e é uma oração, obviamente, né, tem todo um contexto, tem toda uma histórica por condição da oração, mas às vezes eu olho para algumas coisas que nós vivemos hoje, canções que nós cantamos, igrejas nesse naipe, coisas do gênero, e eu imagino que nós precisamos ouvir o que Elias ouviu naquele dia. Elias, eu tenho mais 7.000 que não se prostraram a Baal, eles só não estão em evidência. Eu acho que quando eu olho para essas coisas, quando eu sento na mesa com o pessoal, com os irmãos, para a gente conversar a respeito de Cristo, de igreja, de teologia, de escatologia, de cosmovisão, o principal em tudo nós sempre apontamos para Cristo. A grande questão não é, eu sou grande, eu fiz isso acontecer e tal. A grande questão é o Cristo através de mim. A minha mensagem, uma coisa que eu acho muito louco, quando Paulo vai dar uma instrução para a igreja, e a instrução de Paulo alguns pregam o nome de Cristo por orgulho, outros pregam para que o nome deles cresça e tal. O importante é Cristo ser pregado. E sempre que eu penso em Paulo falando isso, eu me lembro de Jesus olhando e falando assim: olha, eu não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, eu não os conheço, porque eu vou praticar a iniquidade. E o legal é a resposta do pessoal, né? As pessoas dão uma resposta para Jesus e eles falam para Yeshua: olha, nós, em teu nome, nós expulsamos os demônios, nós curamos enfermos, purificamos leprosos. Eu acho muito legal, porque eu imagino a cara de Jesus olhando o pessoal e falando assim: e eu não sei quem vocês são. Olha que legal, vocês fizeram tudo isso, e obviamente eu não tô negando a importância disso numa vida cristã. Quem me conhece sabe, eu sou totalmente a favor de curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. Mas é o que eu sempre falo, nós não podemos abraçar um lado da cosmovisão do Evangelho do Reino para negar o outro lado, que é uma transformação de vida, que é a humildade, é o Sermão do Monte. Né? Quando Jesus está falando do Sermão do Monte, ele fala isso, ele fala assim: que é os humildes, os pobres de espírito, eles verão o reino dos céus. Então a coisa mais louca nesse aspecto é que nós recebemos, como está em Romanos, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos também vos vivifica. Então nós somos ressurretos de uma vida de pecado, somos transformados pelo Evangelho, e nós podemos sim, como está em Mateus 10:10, quando Jesus fala para os discípulos: curem os enfermos. Então nós podemos curar os enfermos, nós podemos purificar leprosos, nós podemos ressuscitar os mortos. E o mais louco é que tudo isso não aponta. O foco disso não é apontar para nós. O foco disso é apontar para uma mensagem do Evangelho, e essa mensagem, que assim como transformou a nossa vida, também transforma a vida do próximo. E como transforma a vida do próximo, à medida que a vida do próximo é transformada, nós desaparecemos. E isso é muito louco, porque ao invés do nosso nome crescer, nós nos tornamos apenas um ponto na história de alguém, que essa história sempre aponta numa mesma direção. Ela sempre aponta para Cristo. E eu acho isso muito louco. Eu acho essa condição essa condição de um evangelho que aponta sempre para o mesmo lugar. Ela sempre aponta na mesma direção. Ela sempre aponta para a direção de Jesus. É a coisa mais louca, mais absurda e mais importante, que é a mensagem. Mais importante do que a forma como eu prego, se eu rodo, pulo, sapateio, se eu caio, se eu falo difícil ou se eu falo gia, se eu falo bonito. Isso não é o mais importante. O mais importante da mensagem é que ela direciona as nossas vidas para um lugar. E esse lugar é escondido em Jesus. E todas as vezes que os homens se escondem em Jesus, Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que eu gosto muito, porque ele fala que todas as vezes que você quiser se mostrar, é hora de você se esconder. Todas as vezes que a gente quer se mostrar, a gente precisa se esconder. Isso é muito, e eu acho isso é um resumo perfeito para o que nós vamos tratar hoje. Todas as vezes que a gente tentar aparecer, que a gente falar: cara, agora está na hora, é aquele momento da gente parar, voltar para o lugar secreto, ajoelhar diante de Jesus e falar: Jesus, não ao meu nome, mas ao Senhor seja toda a glória,
ao seu nome seja dada a glória de tudo que nós fazemos. Eu tava procurando esse texto aqui. É Deus falando. Eu tava procurando ele aqui, só pra, lembrava, Salmo 115, deu só, deixa eu pegar aqui, eu coloquei, aí minha Bíblia do celular tava com uma versão diferente, daí eu falei, tá estranho isso aqui, daí eu falei, deixa eu ver outra versão aqui. Mas é isso, eu acho que a gente tem que procurar viver exatamente esse Salmo 115, não a nós, mas, Senhor, ao teu nome seja dado toda a glória. Eu tenho, além de estar no Despertar, né, para quem não me conhece do dia a dia, sou um dos líderes junto numa igreja local e uma das coisas que eu mais vejo e eu mais falo com o pessoal, mais jogo, tento dar uma cutucada falando que o pessoal busca muito o altar. As pessoas dentro das igrejas, elas querem muito o altar, elas querem cantar, elas querem pregar, elas querem estar com o microfone. E assim, elas não entendem um princípio básico. Cara, o altar é um lugar, vamos lá, numa igreja tradicional, numa igreja, acaba sendo o lugar mais alto de uma igreja, esteticamente. É o mais alto. É o lugar de você ser alvo. É o lugar de você ser o alvo. Você que está em evidência, você é o alvo. E as pessoas não querem isso, elas querem, eu quero estar no altar, mas eu não quero peso sobre a minha vida. Eu quero aquele negócio que eu quero direito, eu quero os meus direitos, mas eu não quero ter dever nenhum. Eu quero o privilégio, mas eu não quero ser responsável por nada. É isso aí. Né? E o pessoal quer cantar, ele quer, não, eu quero cantar. Você sabe cantar? Não sei, mas eu vou cantar. Eu quero pregar, mas que já leu, já preparou uma ministração, já pregou na frente do espelho? Quantas vezes você já fez uma ministração e pregou durante seu banho? Tipo, quantas vezes alguém ouviu, quantas vezes você sentou com alguém para conversar e você falou com a pessoa que você estava recebendo no seu lugar secreto? A pessoa quer pregar básico. Não porque ela, eu tenho algo de Deus, não, porque eu quero mostrar que eu posso fazer que nem o irmão XPTO faz. Isso sempre dá B.O. As pessoas querem estar, elas querem aparecer, e isso, cara, não é bom. Eu lembro uma certa vez, eu tava falando com um jovem na igreja, um músico, e aí eu fiz a pergunta para ele, cara, se Deus mandar você parar de tocar violão, simplesmente mandar você sentar, qual a sua reação? Ele, começou a pensar na resposta. Eu falei, cara, desculpa, sua resposta já tá errada. Seu coração tá no lugar errado. Porque, mano, se Deus me mandar parar de fazer o que eu tô fazendo, eu sento na hora e falo, tá bom, tá aqui. Tô de boa. Eu ensino quem vai ficar no meu lugar, eu sento aqui e fico aqui, senhor. Porque eu não tô aqui por causa do que eu tô fazendo na igreja. Por estar pregando, por estar cantando, por estar... Isso pra mim é consequência, é coisa que ele também me mandou fazer, mas se ele fala pra mim parar, eu paro na hora, não quero. Se ele mandar, não, agora você vai ficar lá no banheiro. Vamos ficar no banheiro, não tem problema nenhum, vamos se esconder. Onde é que eu posso estar? Onde é que eu posso... Eu quero adorar, eu quero servir a Deus. Não é... Pode ir. Eu acho que isso é muito construção daquilo que a gente sempre falava no Despertar quando a gente começou lá atrás, né? Se você nunca lavou um banheiro na igreja, você não está pronto para ser um líder. Se você nunca teve que chegar mais cedo na igreja para abrir, limpar, varrer, para passar pano nas cadeiras, você não está preparado para pegar o microfone e falar, mano, eu vou ministrar alguma coisa. Eu estava falando isso, eu estava lembrando daquele texto, né, inclusive em Mateus e Lucas, quando Jesus enviou 72 ou 70, dependendo da sua versão, quando eles voltam, eles começam a falar, né, porque, olha, nós expulsamos demônios, tal. Deus olha para eles e fala assim, olha, fiquem felizes porque o nome de Deus é conhecido, porque eu vi Lúcifer descendo do céu por menos do que isso aí, entendeu? E eu acho que é muito isso. Eu acho o grande equilíbrio que a nossa vida precisa ter, né, mas quando eu falo com um pessoal que é mais novo que eu, ou mesmo que tem a minha idade, assim, quando a gente está conversando, eu sempre falo, pessoal, nossa grande dificuldade desses dias é porque pra gente tudo é muito fácil. Tudo pra gente é muito fácil. Pra galera, se a gente for sentar com os pastores mais antigos, para começar a conversar, eu tô falando em um pastores assim de 60 anos, 70 anos, antes do cara ser pastor, ele era provado em várias coisas da igreja. Ele ia limpar banheiro, ele ia lavar chão, ele ia chegar muito cedo na igreja, o pastor não tá aí, o pastor nem tava lá às vezes, ele ficava lá esperando durante 2 horas em pé até o pastor chegar.
E a nossa geração não. A nossa geração, a gente não concorda com o nosso pastor, a gente abre uma igreja. A gente não concorda com o nosso pastor porque o nosso pastor... aí a gente começa a falar, não, cara, pô, o cara é velho. Aí porque o cara é mais velho do que a gente, nós não aprendemos com ele, porque nós não aprendemos com ele, a gente não quer sentar para ouvir. Ah, mano, eu vou abrir uma igreja, porque o jeito que você está fazendo tá errado. Sabe? Aí é dois problemas, né? O primeiro é que a gente quer o holofote, a segunda é a quebra de legado, a quebra de princípios Sim. básicos aí da igreja, entendeu? Isso sempre dá problema. Eu sempre falo pro pessoal, ó, gente, isso sempre dá problema. Não é uma questão de escravidão espiritual, é uma questão de princípio bíblico e sempre dá BO. Essas coisas sempre dá BO. E essa galera que vai pro holofote sem estar pronto, sem ter uma vida consistente no lugar secreto, sem ter uma vida consistente escondida em Deus mesmo, quando elas começam a receber críticas das suas mensagens, do seu louvor, e o ser começa a apertar, elas são as primeiras a se desviarem. Essa semana eu estava sentado com um amigo meu, a gente estava conversando, e a gente estava acabamos tocando nesse assunto, né, no aspecto das obras de Deus e tal, e ele comentou, nós começamos a comentar de amigos que eu tive, que se converteram na mesma época que eu voltei para Cristo, e que viveram grandes coisas com Deus, foram jovens de evidência, foram para os púlpitos, foram cantar nas igrejas, e foi a galera que começou a impactar. Naquela época eu cantava muito, nós somos a geração do avivamento. E passado aí 5 anos, 6, 7, 8 anos, muitos deles não estão na igreja, sabe? Estão magoados com o ministério, estão magoados com liderança evangélica, estão magoados com Deus, porque havia muita promessa, tal. Eu sempre falo pro pessoal, né? Cara, você pode ter, um homem de Deus pode pôr a mão na sua cara e falar que você é o próximo Paulo. Se você não sentar aos pés de Gamaliel para aprender Bíblia, quando você subir vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então eu sempre falo pessoal, quanto maior for o que Deus falar para você que você vai fazer, mais você precisa sentar com quem é mais experiente do que você, mais você precisa ir para o lugar secreto, você precisa ouvir, você precisa ler Bíblia, você precisa orar muito, você precisa jejuar muito. E mesmo quando você achar que está preparado, é o momento de você olhar e falar assim, Deus me ensina, porque eu acho que eu estou preparado e eu talvez não esteja. Sabe? Eu tenho um pastor que eu gosto muito, e ele sempre fala sobre isso, e ele sempre fala que uma das coisas mais importantes na mensagem que ele carrega a respeito de preparo de outros pastores, é que ele sempre fala, assim, quando eu comecei a pensar que eu estava pronto para ensinar, Deus falou para mim assim, agora é hora de você sentar e você começar a aprender de novo, você ainda não entendeu todo o propósito para você. Então, eu acho que é muito isso. Quando a gente precisa ir pro holofote demais, tem uma frase que eu vi no meu Twitter essa semana, que foi até o João Paulo que falou, e ele falou assim que o João Paulo do Céu na Terra, e ele escreveu, ou compartilhou, não tenho certeza, mas ele falou a respeito de todo excesso, ele esconde uma falha. Sabe? Eu acredito muito nisso. Todo excesso de santidade, ele esconde uma falha de pecado. Todo excesso de necessidade de holofote, ele esconde uma carência de atenção. E isso me preocupa muito. Porque a pessoa estar em evidência não é um grande problema. Mas o grande problema é, às vezes, as pessoas começarem a transicionar a mensagem, que é uma mensagem do evangelho, para outras coisas, para serem mais atrativas. E nisso elas começam a cometer erros teológicos gravíssimos e levar a galera para o inferno, e infelizmente ele pode se tornar uma pedra de tropeço na frente dos outros. E Jesus falou, ai de vocês que fizerem alguém pecar. Então isso me preocupa muito. Eu tenho essa preocupação muito grande. Esse é um dos motivos de muitas vezes a gente estava na reunião discutindo até, porque o Isaac vai, eu falei, mano, não quero, não acho legal. Essa é uma das coisas que eu sempre me preocupo muito. Eu sempre penso, cara, eu posso ler Bíblia todo dia, eu posso estudar, eu posso ouvir a galera pregando, mas uma coisa que eu falar errado, e a galera que me conhece, que anda comigo, que é mais nova do que eu, que segue meus conselhos, seguir, cara, vai dar muito ruim. E eu me preocupo muito com isso. Eu acho que todo mundo que quer muito holofote precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar com a ideia de que eu posso falar uma coisa, e essa coisa tá errada, e hoje nós estamos na era da informação, na era do YouTube, tudo viraliza, principalmente o que é ruim. A gente começa a recompartilhar tudo o que é ruim. Tudo que de alguma maneira fica errado, né? Que a gente entende que seja errado. Eu acho que a gente tem esse aspecto do querer estar. Realmente o pessoal não quer a responsabilidade do compromisso. E aí a gente consegue separar. A gente consegue ver muitas pessoas que estão em holofote, que estão em evidência,
mas que aceitaram o compromisso de pagar um preço por aquilo. São pessoas que a gente vê que, mano, realmente pagam um preço, e aí tem a humildade, né, lá do Sermão do Monte. Você vê que a pessoa tem humildade, por mais que, tipo, pô, todo mundo conhece a pessoa tá estourando e tal. Só que, mano, a gente não sabe o quanto aquela pessoa pagou. O preço que aquela pessoa pagou. Tipo, pô, a gente pega aí um exemplo bem, bem bobo. Cara, a gente conhece o movimento Dunamis há 8 anos, onde era apenas um culto. Onde acho que não é 10% do que é hoje. Não era Naquela legal. época que a gente ia, não era 10% do que é hoje. E os caras continuam crescendo porque, mano, a gente não sabe quanto que eles pagaram de oração às noites. Meu, e os caras estão crescendo. Se tá crescendo, eu entendo que Deus tá ajudando e tá prosperando. E glória a Deus por isso, que Deus prospere, que cada vez mais o Theo seja conhecido por levar a palavra de Deus aí lá pra fora. E mano, glória a Deus. E aí hoje tá surgindo muitas pessoas querendo, eu quero ser o Theo, eu quero fazer igual a ele, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Cara, mas você tá disposto a pagar o preço que o cara pagou? Você tá disposto a realmente sacrificar a sua vida diante de Jesus, diante da cruz, para alcançar, para fazer aquilo que você entende que você tem que fazer? Primeiro de tudo, Deus te chamou para isso? Deus te chamou para fazer exatamente. Deus tá chamando eu para ser um novo Theo. Cara, por que vai ter um novo Theo se o Theo tá aí? Sim. Para que vai ter um novo João Paulo do céu na terra se o João Paulo tá aí fazendo? Cara, eu lembro um texto de João Paulo, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos. Cara, ele abrindo o coração, ele falando que ele tinha problema com remédio. Não sei se você viu isso. Lembro Que ele do tinha um problema testemunho dele de sobre isso. ansiedade, acho que é de ansiedade que ele tinha. Era. E aí ele, numa ministração que ele ministrou e ele sentiu de Deus, ele abriu o coração e... Cara, isso é humildade. Sim. É o cara reconhecer que ele é falho, que ele tem fraqueza, porque como Paulo diz, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Esse é um tipo de pessoa, aquela que reconhece a sua fraqueza, realmente é humilde perante ao Senhor e Deus exalta, Deus coloca numa posição de evidência. E tem aqueles outros que eles conquistam a evidência por si próprio e escondem a sua fragilidade. Né? Escondem qual é o defeito dele. É aquilo que você falou. Pô, a pessoa precisa de atenção, precisa de reconhecimento. Quantas pessoas que, terminam a pregação e saem perguntando para todo mundo, e aí, como é que foi? Falei besteira? Blá, blá, blá. Não sei o quê. Eu pergunto para minha esposa. Toda vez que ela tá no culto, eu chego para ela e pergunto, falei alguma besteira? Só pergunto para ela. Ela vai lá e fala, você falou isso? Não, você não falou nada de besteira. Você podia ter falado tal coisa. Ela me corrige, ela me traz, porque eu e ela somos um. Sim. Então, a gente compartilha ali. Se eu falar alguma coisa... O Vitão, ele sempre fala isso, né? Ele fala assim, sempre que a gente estava na mesa, a gente falava a respeito de ministério e tal, mesmo antes de vir casar, ele falava, mano, ninguém me conhece melhor que a Lari. Ninguém me conhece melhor que minha esposa, sabe? Tipo, então, quando ela chega em mim, ela fala, Vitor, mano, isso aqui não tá correto. Ele falava, por mais que fosse doer, se fosse aquele momento de, putz, mano, não, era que não te parar, avaliar o comportamento, avaliar a vida e falar, mano, não é. Porque é muito isso. Eu casei há pouco tempo, né? Então ainda vivemos os períodos de ajuste do primeiro ano. E é muito engraçado, porque às vezes quando ele fala alguma coisa, naquele momento eu fico extremamente nervoso, extremamente irritado. Aí daqui a pouco eu vou parando, acalmando, ouvindo, entendeu? Falando, mano, ela tá certa e eu estou errado. Eu quase achei que você tinha esquecido o nome dela, mano. Nossa, mano, eu não esqueço o nome da minha esposa. Por favor, né? Eu sou ruim com nomes, mas não é pra tanto. Eu confundo os nomes, tipo, eu chamo você de Vitor às vezes, o Vitor de Rafa, o Alex de Rafa, mas não é esse nível, né? Também, calma, vamos. Né? Minha esposa, não. E quando eu penso nisso, quando a gente fala a respeito disso, uma coisa que eu sempre lembro, né? Eu lembro do Luiz Hermínio, de uma pregação que ele falou, isso há uns 4 anos atrás, ele pregou, eu estava vendo a pregação dele a respeito de ministros de glória, e nisso que ele pregou sobre ministros de glória, ele falou assim que ele estava falando sobre ministros de glória e ele falou que
Se você vai até o púlpito, até o altar, você precisa preparar a mensagem. Mas se quem trouxer para você o altar for Deus, Deus vai te dar a mensagem. Eu acho que é Sim. muito isso. Eu acho que eu olho para a gente e eu olho para os dias atuais e isso dentro das minhas impressões proféticas, daquilo que eu tenho estudado da Bíblia. Eu olho e penso, nós precisamos voltar a um princípio de firmeza. Nós precisamos voltar a falar, mano, a mensagem que Deus me deu é essa, é isso aqui que eu vou pregar. Eu não vou acrescentar A, eu não vou retirar B, eu não vou acrescentar A para agradar um, eu não vou retirar B para agradar outros. Eu vou ministrar isso aqui. Essa é a mensagem, isso é o que Deus me deu, é isso que eu vou fazer. Eu sempre penso isso, né? Às vezes, quando eu sento quando eu estava, agora não, que o Victor foi embora, mas quando a gente estava junto ali, às vezes até 2, 3 da manhã trocando ideia, hoje com o meu cunhado, conversando. Uma das coisas que a gente sempre conversa e sempre comenta a respeito dos nossos dias, especificamente, é a quebra de princípios bíblicos em prol de agradar alguém que é mais legal. Isso sempre se torna um problema. Isso é sempre uma dor de cabeça, isso é sempre muito perigoso. Porque eu olho e aí eu começo a ver umas heresias monstras que o pessoal comenta, que o pessoal faz, o pessoal fala. E, obviamente, eu sempre procuro separar o que é o teológico, de ser questão de entendimento, de cosmovisão, de ser heresia mesmo. E, às vezes, é impressionante como, em muito, o pessoal que comete umas heresias absurdas, assim, muito pesadas, são comumente pessoas que são muito ligadas aos jovens, né? Essa é sempre uma das minhas preocupações, né? Às vezes, quando o pessoal me chama para ministrar em alguma igreja, eu falo, mano, eu acho que é melhor não, porque talvez você esteja achando que eu tenho uma mensagem muito semelhante a alguém que não é bem assim, entendeu? Eu não tenho esse tipo de viés, não me pertence, então é muito importante. E o que você falou a respeito de parecer com alguém, eu sou o próximo Theo, eu sempre falo pessoal, né? Deus só vai precisar levantar um novo Theo, um novo Luiz Hermínio, um novo Spurgeon, se eles tiverem falhado. Se eles não tiverem falhado, ele não vai levantar o próximo. Deus vai levantar um novo. Deus precisa levantar o próximo. Nós não precisamos de uma nova geração, nós precisamos ser a próxima geração. Sabe? Os meus filhos, eles não precisam ser a nova geração da minha família, eles têm que ser a próxima geração da minha família. Porque se eles são a nova geração é porque eu falhei como pai, eu falei como líder, eu falei como tudo. Então isso é muito importante, tomar cuidado com isso, porque senão a mensagem que nós vamos carregar para dentro dos holofotes é uma mensagem totalmente distorcida, biblicamente falando. Nós temos essa geração nossa, acho que falta a base. Eu me recordo um tempo atrás, cara, você falou aí de heresias, de coisas. Eu lembro um tempo atrás a gente fez uma dinâmica na igreja. Cara, perguntas bíblicas. E tipo, mano, eu saí de lá falando, cara, a gente tem errado muito. Sim. Porque os jovens não sabem. Tipo, eu lembro de uma pergunta, quais são os 4 evangelhos? Nossa. A primeira, segunda, terceira e quarta João. Eu falei, não. Naquele momento você para, assim, olha pra cada pessoa e pensa, é brincadeira, né? Você tá de zoeira com a minha cara, só pode ser. Coisas bobas, assim, tipo, perguntas simples, e as pessoas não conseguiam chegar no. Então você percebe que falta a base. Sim. Né? E aí eu acho que a gente tem que mudar. Porque, você quer fazer? Quer crescer? Quer ser alguém? Quer ser usado por Deus? Vem cá, vem aprender o básico. Vamos começar aqui, ó. Tem um alicerce. Porque não adianta nada você chegar num lugar alto com carisma, eu sou uma pessoa carismática, eu sei falar, eu falo bem, eu sou um bom orador, eu falo bem em público. Nossa, eu vou lá e prego, eu faço piada, o pessoal ri e tal. Mas beleza. E quando você chegar num nível que, suas piadas não precisa. Porque você não tá ali para ficar fazendo o pessoal rir. Você tá ali para levar a palavra de Deus. Se Deus no meio ali coloca alguma coisa que você pode usar dessa liberdade
humorística, pô, nada contra quem faz. Pô, o Cláudio Duarte, eu acho sensacional as palavras dele. Pois, tanto as de casais que são hilárias, quanto a quando ele fala pra líder que é porrada que você, mano, nem sente. Porque é pesado. Só que assim, o cara tem base. O cara tem Bíblia. Mas tem gente que quer fazer igual. A gente tem muito papagaio hoje. Sabe? Pessoas que querem fazer igual, quer imitar. Vou falar igual fulano, vou pregar igual ciclano. Ah, não, eu adoro não sei quem lá. Pô, mas... Cara, será que essa pessoa tem base bíblica? Será que você tem base bíblica? Pô, os nossos referenciais estão meio perdidos aí. Nossos não, os referenciais da nossa geração estão meio perdidos. Essa facilidade que nem você colocou no começo, né? Falou no começo da live. Pô, é tudo muito fácil pra gente. Cara, a gente tem muito teólogo de YouTube. Pessoa que acha que conhece Deus porque ele tá... Eu vi uns 4, 5 vídeos aqui de não sei quem e achei sensacional. Que nem um tempo atrás aí alguém veio falar pra mim sobre escatologia. E aí ela falou, não... Ela falou assim, pô, eu vi um vídeo de... Não vou falar quem é, né? Vamos manter aí um pouco do... Não vamos expor Santos. Vamos... Pô, eu vi um vídeo de não sei quem, pastor não sei o que lá. Pô, da hora. Eu falei, beleza, me explica. Pô, não entendi direito, mas achei aquilo que... Essa é a minha linha teológica agora. Eu falei, mano, se você não entendeu, como é que você vai acreditar Ela não nisso? é só linha teológica. Cara, você entender, você não consegue me explicar. Então você não consegue, não é aquilo que você vai acreditar. Você tem que ter convicção daquilo que você tá. Você tem que ouvir, entender e poder replicar. Então, assim, as pessoas, qualquer palavra que alguém libera, ela já toma aquilo como uma verdade. E aí começa a montar em cima daquilo ali o palanque dela e ela começa a querer ser alguém que muitas vezes Deus não chamou ela para ser. Né? Eu acho que essa questão das pessoas quererem evidência, que nem, pô, eu odeio, assim, eu, Júnior, né? Eu não gosto de oportunidades. Eu acho que existe uma liturgia no culto e a oportunidade é de Deus, porque o culto é dele. Né? Não é... O pastor, básico do quem... culto é ele ser a Deus. Né? Esse pelo menos é isso que eu entendo, né? Será que eu tô entendendo errado durante todo esse tempo? E aí, tipo, pô, será que... E as pessoas querem, não, pô, dar oportunidade pra fulano, mas, pô, não senti de Deus, não senti que ele falou que é pra fazer isso. E as pessoas querem essas oportunidades para mostrar as aptidões delas, e é realmente para mostrar as aptidões delas, não é para... Muitas vezes não é para glorificar a Deus. É para mostrar uma eloquência, uma coisa, e a gente precisa ter o discernimento do que... De momentos e momentos, né? De falar e não falar. Eu estava conversando domingo passado com uma pessoa. Cara, a gente tem que entender o timing das coisas. Tem hora que é necessário a gente falar e tem hora que é necessário a gente ficar quieto. A gente, nessa linha de tipo, eu tenho que aparecer, pô, eu tenho oportunidade no culto. Pô, isso aconteceu há 2 semanas lá na igreja. Cara, eu ia ministrar e eu tava com uma palavra preparada e a palavra era pesada. E aí veio o louvor, cara, sabe aquele louvor gostoso que faz a igreja ficar de uma forma extremamente, extremamente para cima, extremamente alegre, tava uma unção muito boa. E eu senti de Deus falando, nessa atmosfera você não vai falar sobre isso. Nessa atmosfera você não vai falar sobre esse tema. E eu já comecei a orar, comecei a buscar, E aí terminou o louvor, subiu uma pessoa para falar, e aí era simplesmente para orar. Só que aí não fez a oração. Sabe, a pessoa começa a falar em cima. E aí vai lá e ministra uma oferta. Onde fala para a igreja, tipo, coisas tipo... se você não der, você é ladrão. O texto específico lá de Malaquias, né? E cara, você vai para uma atmosfera que estava muito gostosa, vai por água abaixo. E aí
voltei e ministrei exatamente a palavra que eu tinha para ministrar. Porque a pessoa não teve time daquilo que estava acontecendo na igreja. Não teve o discernimento. Que nem a gente está vivendo agora um pastor de grande renome que falou alguma coisa sobre os homossexuais. Cara, tem tempo para se falar essas coisas. Precisa ele expor, precisa ele falar, entrar na rede e compartilhar a opinião, falar que não... Meu, não tem necessidade. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma opinião e você... Cara, se tá na Bíblia, tá na Bíblia. A gente não vai discutir, ninguém vai discutir contra isso. Mas ele não pode colocar o dele na reta. Porque, entra em polêmica desnecessária. Né? E a gente não tem esse time que nos falta. Saber o momento de ouvir e o momento de falar. Né? Eu acho que isso tem atrapalhado muito a nossa geração. A gente tem vivido grandes polêmicas, grandes coisas, assim, que pessoas surgindo num holofote porque elas estão falando na hora errada. Elas estão falando na hora que elas têm que se calar. E na hora que elas têm que falar, elas estão caladas. E assim, então, falta esse entendimento. Eu não lembro quem falou, se foi Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles. Não lembro quem. Um deles foi um filósofo que disse que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Devemos usá-los na proporção correta. Então, escutar mais e falar menos. Mano, ter atenção naquilo que está acontecendo. Eu acho que se a gente começar a escutar mais, a gente vai começar a querer, vai crescer mais em humildade diante de Deus. Escutar mais ele, principalmente, parar no lugar secreto e ter tempo de qualidade com ele, que a gente vai começar a crescer, vai começar a desenvolver um relacionamento saudável com Deus. E aí começa uma jornada. Cara, palavras de Deus, estão várias promessas e tal. Só que, mano, se eu não gastar um preço em oração, eu não vou conseguir completá-las, não vou conseguir alcançá-las. Porque não adianta nada eu querer fazer pela força do meu braço, procurar o holofote. Meu, quem vai me sustentar em qualquer lugar onde eu esteja é o Senhor. Que se não for ele, aquilo ali vai ruir. Todo ministério que não é ele vai ruir. É aquela pegada que a unção que você... A unção que te capacita, ela é a mesma unção que te mantém, né? Tem um... Esse que eu acho muito louco, eu sempre falo sobre isso, né? Quando na Davi e Abiú eles vão levar fogo estranho diante do Senhor e eles são fulminados. E apesar da galera sempre trazer, né, a questão de fogo estranho como habituando-se a falar sobre pornografia, sobre sexualidade, coisas do gênero, quando nós tratamos a respeito de fogo estranho. Mas uma coisa que eu acho muito louca é que na Davi e Abiú eles eram filhos de sacerdotes, então eles eram pessoas hábeis a ministrar. E tem um teólogo norte-americano que eu gosto muito, eu sempre esqueço o nome dele, mas eu gosto muito dele. Ele sempre fala, quando ele prega sobre isso, ele fala: fogo estranho para o Senhor é você fazer uma coisa certa para Deus que Deus não pediu para você fazer. A Zoe, ela fala isso, ela fala assim, que todas as coisas, nós podemos fazer a coisa mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita para Deus. Se ele não mandou a gente fazer aquilo, é desobediência. Eu acho muito louco quando o Paulo vai falar todas as cartas, quando o Paulo inicia falando, eu sou servo de Cristo, ele está falando que ele é um escravo de Cristo, e um escravo não tem opção. Um escravo, ele não olha e fala, eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu vou só para onde eu quero. Isso fica muito claro em Atos, quando o Paulo eles estão indo para a Ásia, e Paulo fala que eles foram impedidos de entrar na Ásia naquele período pelo Espírito Santo. Sim. É exatamente isso. Eu imagino o Paulo olhando e falando assim, cara, eu fiz tudo o que eu fiz e eu vou entrar na Ásia porque eu quero, mano. Eu posso, eu fiz e acabou, ponto final. E Paulo não, Paulo vai falando, eu sou escravo de Jesus, eu sei o que eu sou escravo de Jesus. Se eu sou escravo de Deus, se eu sou escravo de Jesus, a minha função não é olhar e falar assim, é minha hora. A minha função é olhar e falar, mestre, o que o senhor quer que seja feito? Qual o seu desejo? Qual a sua vontade? Tem algumas, eu gosto muito da cultura de casa de oração, do ideal de casa de oração, e tem muitas canções que foram muito famosas em casa de oração, não só no Brasil nos últimos anos, através da Efe Hope, da Antioquia da Tributária, mas existem diversas casas de oração ao redor do mundo
que músicas nasceram em ambientes proféticos de casa de oração, tomaram o mundo inteiro, literalmente, e muitas vezes são pessoas que ninguém conhece. Às vezes a pessoa que fez aquela canção, a primeira versão, ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar. Às vezes a pessoa não conhece nem a história. Tem uma música que o pessoal canta muito, que é Sou Feliz. Esses dias, há uns 2, 3, 4 meses atrás, a gente estava conversando, eu, minha irmã, meu cunhado, conversando, e eles começaram a comentar a história dessa música, e é uma história extremamente brutal, uma história extremamente triste, a despeito do autor da música. E no momento de morte dele, ele escreveu essa música. E a galera canta essa música e elas começam a falar a respeito das promessas do Senhor e tal. E a letra não tem nada a ver com isso. É muito mais uma condição de olhar e falar: Jesus, eu sou feliz com o Senhor, independente de tudo. Sim. E essa é a realidade quando nós fugimos do holofote. Quando nós não temos a necessidade de estar nos holofotes, nós encontramos uma verdadeira liberdade em Cristo. Quando nós precisamos, Jesus ele falou que ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos estar nos holofotes, servindo aos holofotes, sendo coniventes, e não podemos servir a Cristo, estando nos holofotes e sendo coniventes. Então nós precisamos escolher o lugar em que nós queremos habitar. Eu sempre tenho falado isso para o pessoal, que a coisa mais importante que nós podemos fazer em Deus não é pregar, cantar em cima de um púlpito. A coisa mais importante que nós podemos fazer em Deus é construirmos um lugar para Ele. E há um tempo atrás eu lembro que eu estava fazendo algumas coisas. Eu até postei um texto, um relato disso no Instagram na época. E o texto falava, né? Eu estava falando, e eu estava com a mão suja. Eu estava com a mão suja, a roupa suja. O Senhor falou para mim assim: Isaac, todas as vezes você vai conhecer de longe uma pessoa que está trabalhando. Uma pessoa que está construindo alguma coisa, você conhece as mãos e você conhece a roupa de longe. Quando a gente está na rua e a gente vê alguém com uma roupa suja de tinta, com a roupa suja de massa, a gente sabe que aquela pessoa está construindo alguma coisa. E a coisa mais legal a esse respeito é que normalmente essas pessoas não são conhecidas. Eu indiquei, quando a gente estava falando a respeito, quando a gente pensou nesse assunto, eu indiquei um livro. Eu indico o pessoal ler um livro maravilhoso chamado Intercessor. Ele fala a história do Hess Wells. Eu nunca consigo falar o nome dele direito. E é uma história muito louca, porque no meio de grandes avivamentos da história, com exceção desse livro, poucas pessoas conhecem ele, conhecem esse nome, conhecem quem ele é. Mas ele foi extremamente influente no avivamento de Gales. Ele foi extremamente influente em diversos avivamentos. Diz a história que a própria rainha, ela falava que quando ele começava a orar, mesmo ela temia. Então, isso é uma coisa muito louca, e poucas pessoas o conhecem. O Victor mandou para mim uma postagem de um cara que nós temos como um amigo em comum no Facebook, e ele contando a história dessa mulher, de como ele foi batizado do Espírito Santo através dela, e ninguém conhece. Ele hoje é muito conhecido, a galera segue, ele posta textos extremamente coerentes, extremamente bacanas, são maravilhosos da leitura, mas em sua maioria as pessoas não vão saber quem ela é, sabe? Sempre que eu penso isso, eu penso em Ananias. Eu olho para Ananias e eu falo, cara, Ananias... Ananias não, calma aí, o Ananias. Ele apareceu uma vez na Bíblia, sabe? Tipo, ele apareceu para Paulo, e Deus olhou para ele e falou, mano, desce, Paulo tá lá, Saulo tá lá, e eu imagino Ananias olhando e falo assim, Deus, você sabe quem é? Só para saber, assim, eu sei que você é onisciente, mas você sabe quem esse cara é? Ele tá matando geral, o pau tá comendo e tal, e ele tem carta branca para matar. E ele olha e fala assim, não, mas eu tenho uma obra na vida dele. Ele vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos. E a coisa mais louca dele ser um instrumento poderoso nas mãos dele é que o texto segue Ananias por tipo, uns 4, 5 versículos. E acabou. Ananias continuou vivendo. Ananias com certeza fez diversas outras coisas. Mas, mano, quem é Ananias na história? Num texto inteiro, ele é 4 versículos, mano. E é extremamente importante, porque se ele não tivesse ido, sim, nós não teríamos... Eu acho, quando a gente fala de fugir dos holofotes, uma das primeiras coisas que nós precisamos vivenciar é isso. Nós precisamos olhar e falar assim, cara, às vezes eu vou ser instrumento de liberação, instrumento de liberação de destino, de profecia, profético, de cura, e eu não serei conhecido por isso. Ninguém vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, cara, ninguém vai olhar, às vezes, para os meus discípulos e vai falar, nossa, cara, você é discípulo de fulano.
Na verdade, as mulheres falam, nossa, mas você conhece fulano? Eu falava, conheço, que ele é. Sabe? E isso é muito importante. Nós encontramos nosso lugar onde o nosso coração é protegido em um lugar secreto, ele é tão protegido ao ponto de nós olharmos e falarmos assim, quer eu esteja em evidência, quer eu não esteja. Quer eu esteja em cima de um púlpito, quer eu esteja no último banco da igreja, quer eu esteja no meio da porta, quer eu esteja lavando o banheiro. O meu coração está feliz porque o meu coração está em Cristo. Ele não depende da posição que ele tem. Sabe? Eu acho isso muito importante. Normalmente, quando falo a respeito de profecia e profético com o pessoal, eu sempre falo isso. Eu falo, mano, uma das lições mais importantes que você precisa aprender é que nós como irmãos, nós como líderes, nós somos servos. A nossa função se hoje a nossa função é ministrar, amanhã a nossa função pode ser varrer o chão e a gente vai estar feliz do mesmo jeito. Sabe? Nós vamos fazer com a mesma excelência, nós vamos trabalhar igualmente, nós vamos suar igualmente, porque é tudo para o Senhor. Eu acho que tem muita gente que se coloca, acha que o trabalhar na igreja, como você falou, limpar um banheiro, essas coisas que para muitos não é algo nobre, não é a evidência, não é o holofote. O pessoal pega muito aquele texto quando os apóstolos eles decidem, vamos chamar alguém como diáconos, para que eles sirvam o povo, enquanto nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Sendo que o original, o servir, é a mesma palavra que eles usam para os dois. Nós vamos servir aqui, e eles também vão servir. É a mesma palavra. E as pessoas... Não. Apóstolos fizeram aqui, eles separaram. Então vamos colocar alguém para limpar e eu vou... Cara, nós temos pessoas... Isso é a pior coisa que existe na igreja. Sim. Você continua esse texto, foram escolhidos ali 7 diáconos, né, Cara, só aparece 2, são 7 ali, 2 aparecem só mais uma vez na Bíblia, um pouco mais pra frente, que é Estevão e Felipe. Estevão para tomar pedrada e Felipe para andando do lado da carruagem. Os outros 5, mano, ninguém nem sabe mais quem é. Ninguém sabe nem os nomes. Se perguntar, muita gente não sabe quem são. Eu tô tentando lembrar aqui porque isso eu li há pouco tempo aqui. Porque, mano, simplesmente eles fizeram aquilo. Deus chamou eles e eles devem ter exercido com perfeição. Por quê? Porque não chamaram, não mostra os apóstolos de novo, chamando, vamos ter que substituir fulano, ciclano e beltrano, porque deu errado. Não fala isso. Então quer dizer que os caras fizeram o trabalho deles com excelência. E aí, esses caras são importantes. Cara, se a gente pega lá o 72, que nem você falou, né? Deu exemplo lá do 70, 72, dependendo da versão. Cara, não tem o nome de todos eles. E eles estavam com Jesus. Os 120 que estavam no dia de Pentecoste. Cara, não interessa, mas os caras estavam lá e eles serviram a igreja e fizeram parte do crescimento, porque era impossível para 12 homens cuidar de 3.000 pessoas. Isso é impossível hoje, imagina há 2.000 anos atrás. Tudo era mais difícil, dava mais trabalho. Não tinha WhatsApp para ficar perguntando como é que tá. Cara, então, tipo assim, a igreja, isso assim, 3.000 na primeira pregação, né? Porque é crescendo a cada dia, segundo o livro de Atos. A gente não sabe o número que chegou a essa igreja. Então tava todo mundo trabalhando que a gente não sabe quem são. E fizeram um trabalho excelente porque a igreja chegou até nós. Se o trabalho tivesse dado errado, a igreja não tinha chegado. Sim, gente, todo o trabalho, gente, que foi desenvolvido posterior a esses textos não teria acontecido. Não teria acontecido. E as igrejas plantadas na Ásia Menor, quem aconteceria? Quem eram elas? Então, assim, o pessoal quer muito, não, eu quero fazer que nem Pedro, eu quero fazer que nem Paulo. Cara, mas tem um Joãozinho ali no texto que ele fez uma diferença. Ele pode não estar com o nome aqui, mas ele fez aquilo que ele deveria fazer. Ananias, ele cumpriu 100% do chamado dele. A ordem de Deus foi, vai na rua direita, fala com Saulo que está lá, fala que eu tenho uma obra na vida dele e tira as escrituras. Pronto! Ele cumpriu 100% do chamado dele. Em 4 versículos. Em 4 versículos.
Cara, isso é extremamente importante, a gente tem que cumprir o nosso chamado, independente se seja um chamado de 4 versículos, de 10 capítulos da Bíblia, seja 300 livros, cartas aí, que nem apóstolo, que nem o Paulo escreveu. Que nem Paulo escreveu. Cara, a gente tem que cumprir o nosso chamado. Seja ele estar em evidência, ou seja ele não estar. O nosso coração tem que estar centrado na vontade do Pai. Se a vontade é, pô, você vai pregar para multidões e blá blá blá, e pô, vai levar meu nome em lugares altos, através de você eu serei conhecido, e você, glória a Deus pela sua vida, que Deus te use e te mantenha humilde. Mas se Deus quiser, se Deus for da vontade de Deus que você pregue numa igreja onde cabe 5 pessoas, você vai pregar com a mesma intensidade, com a mesma paixão. Porque você não está fazendo para elas, está fazendo para ele. Cara, né, nós temos um nosso amigo, né, o pastor Flávio. Eu adoro ir lá. Eu acho mó legal ir lá pregar. Saudade do Flavinho. Faz tempo também que eu não falo com ele. Flávio, se estiver vendo, um beijo pra você. Saudades. Então, tipo, cara, eu gosto de ir lá, e é uma igreja pequena, né? Mano, e a paixão que tem que ter por Jesus para anunciar é a mesma, independente. Porque lá eu sinto lá o calor de sede. Isso é bom, é necessário. E a gente tem que pregar, a gente tem... Pô, tem gente aí que, né, não, só vou sair se for para ir para X pessoas. Cara, pregar a palavra de Deus, seja sentado numa mesa, seja sentado no ônibus, seja pregando no estádio. Falar do amor de Deus, você fala em qualquer lugar. Com o microfone, sem o microfone, com a sua vida, não interessa. Nós temos que falar, nós temos que anunciar. E aí eu acho que é isso que nos falta. Esse desejo de querer anunciar. Esse entendimento de qual é o nosso chamado. Qual que é a nossa missão. O pessoal quer aparecer? Pô, mas o que isso está trazendo para o reino? Porque hoje, ultimamente, cara, a gente vê pastor sendo acusado de assassinato. A gente vê... Eu vi ontem, cara, ontem não, hoje de manhã, um pastor estava gravando uma live, não sabia que estava ao vivo, começou a falar um monte para a mulher dele, ele sai da cena, pá, tem um barulhão de tapa, a matéria não sabe, não fala se bateu nela ou bateu em outra coisa, a câmera treme, xinga ela, e volta e fala, a paz do Senhor, irmãos. Cara... É tenso. Desculpa, não é o mesmo. Eu não consigo aceitar estar na mesma categoria que essa pessoa. Porque, meu, ser crente, hoje o pessoal, a internet, eu tenho mais visibilidade. Cara, eu sou eu, com essa câmera ligada, com a câmera desligada, com o microfone na mão, sem o microfone na mão, na igreja, no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, eu sou a mesma pessoa. Eu falo as mesmas groselhas, faço as mesmas piadas, falo igual, do mesmo jeito. Porque não é o ambiente que vai me formar. E acho que tem muitas pessoas que se adaptam, né, aos lugares. Né? Eu tô na igreja, eu falo de um jeito, Senhor, né, dá aquela entonação de voz bonita. Não, eu tô em casa, eu sou um escroto, um babaca. E acho que esse é o cerne. Acho que as pessoas... O Paul Washer... Pegaram uma frase do Paul Washer e as pessoas compartilharam semana retrasada, eu acho, falando assim, eu não sei porque as pessoas na igreja estão reclamando de ir para a igreja de máscara agora, se já iam de máscara há muito tempo atrás. Tipo, querendo dizer que o pessoal os fantasiava. E eu acho que isso é uma verdade, o pessoal se fantasia dentro da igreja e busca ali a evidência. Pessoas que têm evidência usam uma máscara para que ninguém veja as suas falhas. E cara... E chega num lugar onde não sai, né? É uma necessidade de perfeição, né? A gente tá falando disso, eu tô lembrando de um filme. Ele é um filme relativamente, não tão antigo, mas relativamente antigo, no lançamento, que é o Troia. Eu lembro que tem uma parte que ela vai falar com Aquiles, e ele fala assim, ele tá pensando se vai ou não vai pra guerra, e ela fala assim,
ele fala assim, se eu for pra guerra, se eu não for pra guerra, se eu não for pra Troia. Aí ela fala assim, você conhecerá uma boa mulher, você vai se casar, terá filhos, os seus filhos terão outros filhos, e os seus filhos, até os seus netos e talvez os seus bisnetos saibam quem você é, eles conheçam o seu nome. Aí ela fala assim, aí ele fala assim, e ela fala, termina falando que ele vai viver muito, né? Ele será velho. E ela fala, aí chega e ele pergunta, e se eu for para Troia? Ela fala, se você for para Troia, o seu nome será famoso. Você se tornar um homem extremamente poderoso, extremamente conhecido, o seu nome vai ser muito famoso. Mas você não vai voltar para sua terra. E ele vai para Troia. E eu acho, e eu olho para a gente, para nossa geração, para os nossos dias, e a impressão que eu tenho é exatamente isso. Nós sacrificamos tudo, nós sacrificamos família, nós sacrificamos tudo em prol de estar na evidência. A gente sacrifica uma história com os nossos filhos para estar em evidência. Tem um texto que ele é um texto que particularmente sempre me enche muito de temor, porque Paulo falando e Paulo fala assim, aquele que não cuida da sua casa, ele não merece cuidar da igreja. Sabe? Então, a gente sempre fala isso e eu falo, cara, isso me faz tremer, sabe? Porque eu olho e penso, quando Paulo vai dar instrução a respeito de oração, Paulo fala que as nossas orações podem ser impedidas porque a gente está tratado com a nossa esposa, sabe? E isso é um bagulho muito louco, porque por mais que nós trabalhemos em igreja locais, nós pregamos na igreja local, por mais que nós possamos subir num púlpito, lavar um chão, pintar a parede de uma igreja, o foco nós fazemos tudo para ele. E quando nós fazemos tudo para ele, uma das coisas que vem junto com eu fazer tudo para ele a minha família vem junto, sabe? Eu conheço pastores que por muitos anos abandonaram o seio familiar e acabaram se divorciando com o tempo. E à medida que eles estão que eles se divorciaram e aconteceu tudo que aconteceu, os problemas e tal, e eles casaram de novo, eles tornaram outros homens. E quando eles ministram a respeito de família, eles começam a falar, cara, porque é assim, tem que ser assim. E eu sempre lembro, porque eu conheci um rapaz uma vez, ele falou, mano, hoje eu sei que meu pai é maravilhoso, eu sei que meu pai é legal, eu sei que meu pai é muito bom, mas ele não é o pai que eu conheci. Sabe? Meu pai é um ótimo pai hoje, é um ótimo esposo para a mulher dele atual, mas ele foi um babaca com a minha mãe. Sabe? E isso é uma coisa muito engraçada. Porque esses dias eu estava vendo um vídeo do Luciano Subirá que eu morri, por um momento eu morri de rir, porque foi muito engraçado o que ele falou, mas é uma verdade real, que ele falou assim, nós não nos arrependemos por lamentar o pecado. Nós nos arrependemos por condição da consequência. E o termo que ele usou foi, um exemplo que ele dá exatamente isso, ele fala assim, o cara adulterou, foi pego em adultério, a mulher foi embora, destruiu a família, e ele não se arrepende, ele não pede perdão por condição do pecado que ele cometeu. Ele pede perdão porque ele perdeu a família, por consequência do pecado dele. Sabe? Não é a essência do arrependimento, não é o pecado, a essência do arrependimento Sim. é apenas a consequência. E eu acho que eu olho para a nossa geração e eu penso isso. Por muitos anos a gente cantou eu sou livre para correr, eu sou livre para cantar, eu sou livre para gritar. Eu mesmo cantei isso diversas vezes. E a nossa liberdade, ela começou a se tornar libertinagem. Nós confundimos a liberdade que nós tínhamos no espírito com libertinagem de eu mando em mim, eu faço o que eu quero e tal. E tem um pregador que eu gosto muito, chamado Fábio Coelho, e uma coisa que ele fala que eu acho impactante, inclusive indico muito o livro dele, Não Apagueis o Espírito, sensacional. E tem uma coisa que ele fala que eu acho maravilhosa, sensacional, porque ele fala assim, nesse negócio de eu sou livre, a gente não serve para ser cristão. Quando eu me rendi a Cristo, eu não estava me rendendo para que eu me tornasse Senhor de Cristo. Eu estava me rendendo a Cristo para Ele se tornar o meu Senhor. Sabe? Eu estava me rendendo para olhar para Ele e falar assim, a minha vida ela não é mais minha, assim como Paulo disse, a vida que eu vivo agora eu vivo em Cristo. Sabe? Eu acho que eu olho para nós e tudo que eu penso na nossa geração é isso. Mano, nós precisamos voltar, nos ajoelharmos diante de Cristo e falar assim, a minha vida eu quero viver no Senhor. Eu quero viver a minha vida para o Senhor, sabe?
Eu gosto muito de estudar sobre a história da igreja, e eu sempre lembro dos moravianos, dos moravos, e eu lembro dos moráveis eles falando, né? Os moravianos que se venderam como escravos para tornar o nome de Jesus conhecido em uma ilha que só tolerava homens escravos. E quando eu olho para isso e eles começam a gritar, indo para o barco em direção a nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais vou ver meu pai, nunca mais vou ver ninguém, vou ver como escravo e provavelmente vou morrer lá. Eles gritam: o cordeiro é digno de qualquer sacrifício. E são homens que nós, talvez, se nos aprofundarmos na história, a gente vai lembrar os nomes. Eu sou horrível com nomes, quem me conhece sabe disso, sou muito ruim com isso, mas nós vamos abraçar ou nós podemos abraçar um evangelho histórico que moveu homens e moveu nações, ou nós podemos abraçar um evangelho atual que move que move as minhas emoções, move a minha alma, mas não causa uma verdadeira transformação, uma transformação radical. E muitas vezes eu por condição todo histórico, eu lido muito com isso. Questão de muitas vezes olhar e falar: eu preciso lembrar que o evangelho que eu ouvi é o evangelho que me muda, e o desenvolvimento da minha salvação é sempre necessário. E eu observar como nós lidamos com isso, como a igreja lida com isso, como os jovens lidam com isso, às vezes, sinceramente, me causa muita preocupação. Que a gente está falando de fugir dos holofotes, mas uma das coisas naturais do holofote, quando eu falei sobre fugir da responsabilidade, é muito isso. Muitas vezes nós vemos pessoas que sobem nos holofotes, começam a falar uns bagulho que é BO, é problema grande, é treta gigantesca, mas está no holofote, então ela não pode pedir desculpa. Ela está no holofote. Então ela começa a usar um monte de coisa para justificar aquilo, sabe? Ela começa a usar um monte de termo bíblico para justificar um comportamento que, biblicamente falando, não é correto. E eu sempre falo isso, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu a respeito de profecia. Eu falei para ele, mano, nenhuma palavra profética dos nossos dias ela tem o peso escriturário de uma palavra profética do Velho Testamento. Falei: sim. Eu acredito no dom de profecia, óbvio que eu acredito no dom de profecia. Eu acredito numa profecia que não beira a Bíblia? Nunca. Sabe? Nós conversamos, enquanto nós conversávamos, ele comentou comigo a respeito de uma mulher que foi profetizar para ele que Deus ia tirar a mulher dele, o filho dele, o emprego dele, e Deus ia dar uma outra menina para ele cuidar. E quando ele falou isso para mim, eu falei para ele, a sua sorte é porque eu não ando nesse tipo de ambiente, porque se eu tô no meio dessa pessoa falar um bagulho desse para mim, eu boto a mão na cara dela e falo: tá repreendido no nome de Jesus. Tá louca, mulher, que eu vou largar? E não é assim, não. Mas, por condição de falta de base bíblica, nós não discernimos as coisas, sabe? E a falta de discernimento bíblico nos faz não discernir ambientes espirituais. E por não discernirmos ambientes espirituais, nós não discernimos o que Deus está fazendo. Por não discernirmos o que Deus está fazendo, a gente quer subir quando Deus não está mandando a gente subir. A gente quer fazer quando Deus não está mandando a gente fazer. A gente quer profetizar o que Deus não está mandando a gente profetizar. A gente quer curar quando Deus não está mandando a gente curar. E a gente começa a fazer os bagulho na força do nosso braço. Aí chega um momento que tá tudo dando errado, a gente olha para Jesus e fala assim: Jesus, deu certo não, Jesus. Deu certo não. E quando a gente fala isso para Jesus que não deu certo, eu imagino Jesus olhando e falando assim: óbvio que não deu certo, né? Você quis fazer sozinho. Não tenho nada a ver com essa sua treta. Tipo, às vezes eu olho para. Eu tava conversando hoje de tarde com o pessoal que tá falando. Às vezes eu imagino Jesus olhando da doutora e falando assim: tenho nada a ver com isso, mano. Não me envolve nisso, não, porque eu não tenho nada. Não, porque Jesus falou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso. Eu conheci um rapaz que falou pra mim assim: cara, toda vez que ia na igreja, alguém profetizava pra mim que eu ia viajar às nações. Eu ia pregar e tal. Eu falei, cara, legal. Aí eu falei: me tira uma dúvida, quanto tempo você passou? Você começou a ouvir isso quantos anos? Ele falou: eu comecei a ouvir isso quando eu tinha 12 anos. Legal. Quanto tempo você passou estudando Bíblia? Eu não vou nem falar de outros idiomas e tal, mas quanto tempo você passou estudando Bíblia? Quantas vezes você se debruçou em cima da Bíblia, com um comentário bíblico do seu lado, com uma sistemática, e você foi analisar a Bíblia? Porque senão, aí ele falou assim: mas Deus não cumpriu. Eu falei: cara, às vezes o problema não é que Deus não cumpriu. Às vezes o grande problema é que a gente está querendo fazer, a gente acha que Deus vai fazer de qualquer jeito. Sabe? Sem um processo, sem um preparo, sem eu estar preparado.
Eu lembro de uma conferência que teve na Deus em Cristo há uns anos atrás, se eu não me engano, foi uma das primeiras conferências dos jovens despertarem em Cristo, quando ainda era ministerial. E eu lembro que o Douglas ministrou e ele falou assim, uma coisa que eu nunca esqueci que ele falou assim, a unção pode te levantar em qualquer lugar. A unção, ela atrai, a unção, ela tem essa capacidade, ela atrai. Mas o que vai manter você ou não é o seu caráter. E eu nunca esqueci aquilo. Eu nunca esqueci aquilo. Isso já tem uns 4 anos que tem essa conferência, uns 4. Mais. Sabe, eu não lembro muita coisa que ele pregou naquele dia, eu lembro do texto base, eu lembro de algumas coisas, mas isso eu nunca esqueço, eu sempre lembro. A unção, ela vai te levantar porque ela tem esse poder, mas o que vai te manter em cima ou não é o seu caráter. E o que eu mais vejo hoje é a galera que levanta na força do braço e fala, olha, eu vou fazer assim, assado. E quando chega lá na frente, que a vida dá a primeira porrada, pode falar, mano, não, isso não é o que Deus quer, Deus errou e tal. E às vezes, na verdade, mano, você só não se preparou. Você começou a pregar uns bagulho porque você tinha unção e era legal, mas a sua mensagem não era uma mensagem cristocêntrica. A sua mensagem não tinha a Bíblia. Você ficava muito tempo com a Bíblia no colo, mostrando a Bíblia, balançando a Bíblia, mas você não abria a Bíblia para pregar. Você não ensinava a Bíblia, e por não ensinar a Bíblia, você não pode reclamar que o pessoal hoje está olhando para você e falando, mano, você está errado. Você não teve base. Sabe? Eu acho que fundamenta muito, eu penso sempre isso, né? Nós temos amigos que trabalham com construção e construir é um bagulho feio. Quem faz construção sabe, construir é um bagulho muito feio. É sujo, é bagunçado, é feio para burro, é cheio de lama, mas faz uma casa sem colocar uma fundamentação para você ver o bel que você arruma depois. Primeiro vento que bater, que a gente vai dentro da casa morre. E eu penso sempre isso, eu falo, mano, antes de você, quando eu falo sobre fugir dos holofotes, a primeira coisa que eu falo para o pessoal é muito isso. Quer fugir dos holofotes? Né? Mano, vai para o seu lugar secreto, pega uma Bíblia, uma boa Bíblia de estudo, compre uma boa sistemática, compre um caderno, compre caneta, senta e anota o que Deus está falando, anota seus aprendizados. Estuda a história da igreja para você não começar a falar algumas coisas que outros homens falaram há muitos anos atrás e estava errado. Esses dias um pastor que eu admiro muito, ele compartilhou uma história de um movimento que começou nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1960, e que eles pregavam um evangelho de amor. E é mó legal a história, porque a mensagem deles no começo era muito bíblica, era sensacional, era maravilhosa, era muito profunda. Mas era um Deus de amor que não é justo. E eles começaram a pregar sobre isso, e à medida que eles iam pregando sobre isso, com o passar de mais ou menos 20 anos, aquela comunidade inteira era uma comunidade iníqua. Era uma comunidade onde dificilmente as pessoas casavam-se virgens. Dificilmente as pessoas se casavam e o casamento se mantinha. Eram casamentos que não duravam, era prostituição e promiscuidade a nível extremo. E o grande problema não era aquela geração de 20 anos, mas era aquela geração de 20 anos atrás, saúde, Júnior, era a geração de 20 anos atrás que começou a trazer uma mensagem sem fundamentação, a mensagem sem Bíblia. E isso é um grande problema. A gente ficar com a Bíblia balançando a Bíblia, falando da Bíblia e balança a Bíblia e fala de Bíblia, mas nós não abrimos a Bíblia. Nós não sentamos no lugar secreto. Sem Bíblia, zero Bíblia. E a gente não senta no lugar secreto para falar, Senhor, fala comigo. Eu quero entender a sua palavra. Eu quero ouvir o Senhor. Não porque eu preciso pregar, sabe? Eu não quero ouvir ou preparar uma mensagem porque eu preciso pregar. Mas eu quero anotar coisas que eu vou olhar para Deus daqui a 10 anos e quando eu sentar no meu lugar secreto com a minha lâmpada, eu vou pegar o meu caderno, eu vou olhar e eu vou falar, Deus, cara, eu lembro disso aqui. Eu lembro de quando o Senhor me falou isso. Sabe? Eu lembro de quando o Senhor me disse isso. E quer eu esteja em um holofote, quer não. Eu olho, eu preciso criar um memorial para daqui a 40, 50 anos eu estar sentado velho, eu olhar para o meu memorial e falar, Deus, eu lembro quando o Senhor me disse isso aqui. Cara, isso aqui ainda move meu coração até hoje. Eu lembro há uns anos atrás, eu tinha pouco tempo de convertido, eu lembro que Deus falou para mim assim, eu estava em um dos meus momentos devocional, e eu estava orando, enquanto eu orava, eu comecei a ouvir algo falando dentro de mim, que o leão ruja. E eu comecei a orar isso, eu falei, que o leão ruja.
Senhor, que o Senhor ruja, o Senhor leão da tribo de Judá. Eu comecei a orar isso. E na época eu lembro que eu terminei de orar, fui fazer algumas outras coisas, aí eu entrei no meu Facebook, eu postei no meu Facebook. Aí acho que umas 3 semanas atrás eu tava vendo as minhas lembranças, e quando eu vi essa lembrança, eu lembro que eu mandei para alguns amigos, e eu falei assim, cara, isso aqui é a mesma coisa que ainda queima no meu coração. Eu ainda oro e falo, Senhor, que o Senhor ruja. Sabe? Hoje, obviamente, por condição de estudos de cosmovisão, escatologia, por estudos teológicos que eu tenho procurado, algumas coisas mudaram. Mas aquelas palavras que eu tenho anotadas nos meus cadernos devocionais, que pouquíssimas pessoas viram, aquelas palavras, quando eu leio elas ainda aquecem meu coração. Eu acho que eu acho que essas memórias, elas preservam o nosso coração em um lugar de falar assim, eu preciso ouvir o Senhor. Porque senão daqui a uns anos, eu sempre tenho essa preocupação, daqui a uns anos nós nos tornamos uma geração de libertinagem, uma geração de libertinos, uma geração de homens iníquos, sabe? E isso me faz tremer muito, porque eu sempre penso, cara, se nós nos tornarmos uma geração de homens iníquos, a geração dos nossos filhos serão piores do que nós. É. Geração, e eu não sei você, mas eu não tenho filhos, mas eu olho para as minhas sobrinhas, você com certeza é pior porque você tem filhas, né? Mas eu olho para as minhas sobrinhas e eu penso, cara, eu me preocupo aonde minhas sobrinhas vão congregar quando elas forem se casar, porque eu penso, cara, o que o pastor dela vai pregar para elas? O que o pastor dela vai falar a respeito de submissão, a respeito de evangelho, a respeito de Jesus? O quão bíblico o que ele vai falar é. Porque senão eu sempre penso, eu falo, cara, eu imagino as minhas sobrinhas daqui a 40 anos, adultas, mães de família e tal, vivendo coisas totalmente fora do evangelho. E não porque elas estão erradas, mas porque minha irmã e meu cunhado, como pais, eu como tio, nós somos libertinos, nós permitimos libertinagem demais. Sabe? Nós permitimos responder demais quando não deveria responder. Nós fomos permissíveis demais quando nós deveríamos estabelecer limites. Sim. E isso me teme, isso me faz tremer, assim, sabe? Eu olho assim e penso, cara, eu me preocupo muito com isso. A gente precisa ter. Acho que a gente tem que. Há um ano a gente fez um culto a Deus em Cristo. O tema era voltar ao básico. Sabe, a gente precisa voltar ao básico do que é ser cristão. O básico do evangelho é vida de oração, mano. Voltar ao início, voltar ao começo. Cara, se a gente não tem uma vida de oração que seja relevante, e eu não estou falando de tempo, estou falando de relevância. Eu posso ser relevante com 10 minutos, com 5 minutos, e não ser relevante com 5 horas de oração. Eu estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Vamos ter tempo realmente de qualidade de oração, onde você fala com Deus, rasgando seu coração, sem aqueles discursos prontos, sem aquela reza, você sendo você, sem máscaras, porque a gente acha que a gente engana Deus, né? Não sei porque a gente ainda pensa nisso, acha que consigo. Eu vou mascarar aqui para Deus e Deus vai. Nós somos muito idiotas, né? E aí, acho que a gente tem que voltar. E eu acho que para encerrar, eu acho que é isso. A gente tem que voltar a uma vida de oração, a uma vida prostrada aos pés da cruz. Sabe, uma vida onde nós reconhecemos que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. E que nós não temos, que o nosso livre-arbítrio nós abrimos mão quando nós aceitamos a Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós falamos, Senhor, eu sou livre, porque o Senhor me deu essa liberdade, mas eu escolho ser seu servo, ser seu escravo. Eu escolho me sujeitar à tua vontade. Porque se não é isso, eu estou vivendo para mim mesmo. Estou vivendo o meu evangelho, glórias a mim, e vamos que vamos. O que Paulo fala, Paulo, eu acho muito louco o Paulo em Filipenses, quando ele tá falando para a igreja a respeito do capítulo 13, ele começa falando do histórico dele, melhores escolas, melhores tudo, e chega no final do capítulo 13 ele fala assim, eu já falei isso para vocês e eu falo novamente, e agora falo com lágrimas nos olhos, que alguns que se tornaram inimigos da cruz, porque fizeram do seu próprio ventre o seu Deus. E é muito isso que você está falando. É muito essa questão de, olha, Deus, eu não quero ser inimigo da cruz, eu quero andar com a cruz. E Jesus, ele diz, a maior instrução de Jesus a respeito da cruz é, negue-se, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
E aquele que segue Jesus com a sua cruz, ele não tem tempo para escolher treta, ele não tem tempo para escolher BO, ele não tem tempo para discutir assuntos que não são relevantes ao reino. Ele fala do reino, ele prega o reino, ele ministra sobre o reino. A vida dele é uma vida profética, não porque ele levanta e fala, é isso que te digo, mas é uma vida profética porque ela produz os frutos do reino. Eu acho que isso, eu olho e penso, cara, isso é o mais importante. Mais importante do que aquilo que eu vou fazer em cima do púlpito. Mais importante do que tudo isso é aquilo que eu vou fazer no meu lugar secreto, é aquilo que eu vou fazer com a minha esposa, é aquilo que eu vou fazer com os meus filhos, é aquilo que eu vou fazer com as minhas sobrinhas, sabe? Porque nesses lugares ninguém me vê, sabe? Mas nesses lugares que ninguém me vê são os lugares mais poderosos, são os lugares mais importantes para mim. E aí se as pessoas que realmente estão seguindo, carregando a cruz, eles não têm tempo para querer fazer o seu nome crescer, que o seu nome esteja em evidência. Ah, não, é o meu ministério. Não, o ministério é de Cristo. O ministério é de Jesus. Se hoje ele me colocou, me permitiu estar como líder, eu estou como líder, eu não sou líder. Ele me permitiu estar, eu vou estar até a hora que ele falar que eu devo estar. Se um dia ele me colocar como pastor, eu vou estar como pastor. Quando ele falar, parou, chega, agora o ministério é dele, a igreja é dele, a obra é dele, a história é a dele, nós somos meras canetas sendo usadas para escrever a história dele. Ninguém bate palma para a caneta que foi usada por Shakespeare. E ele nem sabe onde ela tá. Nós somos meras canetas. O autor da vida que ganha toda a honra e toda a glória, mas nós queremos ser maiores do que ele. E aí esse é o grande problema. Para a gente encerrar, vamos orar aí, Isaac. Vamos orar. Orar para que Deus traga uma direção sobre a nossa geração. Para que nós não sejamos libertinos, deixando que as coisas fujam do controle. Para que nós não venhamos a ser arrogantes a ponto de fugir de querer que o nosso nome seja exaltado, sabe? Que a gente consiga entender verdadeiramente que é o nome dele que tem que ser. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu acho que a gente muitas vezes esquece que nós somos tão frágeis que com um soprar, um estalar de dedos. Estalar de dedos é mais legal pra gente que é meio nerd, né? A gente lembra do... A gente sempre pega referência. Referências são maravilhosas. Se você não entendeu, meu amigo, acho que todo mundo entendeu essa daí. Todo mundo entende. Essa é recente. Essa é recente. Então, estalar de dedos, cara, a gente pode desaparecer. Virar poeirinha. Outra. Continuando as referências que é mais legal. Então, do pó vieste ao pó voltará. A gente não entende isso. A gente acha que não, eu vou fazer e vamos ser humildes de coração. O pessoal entende o Sermão do Monte, o pobre de espírito, como eu não posso ter bens materiais. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com bens materiais. Porque se o seu coração estiver nos bens materiais, já tem um outro problema, você já fez um outro Deus. Mas tem pessoas que têm bens materiais e o coração dela não está naquilo. São pessoas extremamente humildes de coração, pobres de espírito, pessoas que se prostram diante de Jesus. E acho que é isso. Então nós temos que ter esse coração de querer estar prostrado aos pés do Senhor em todo o tempo, prostrado aos pés dele em toda hora, sem voltar, sem se arrepender. Nós queremos o nome dele seja exaltado. Vamos orar aí. Amém? Para encerrar, que já foi bastante do nosso tempo. Vamos. Ora aí, Isaac. A gente fala muito. Fala. Nós dois juntos não dá certo, não. Senhor, nós oramos, nós falamos, conversamos. Mas diante daquilo que nós falamos, o mais importante é que o seu nome cresça. Ensina o Senhor a nos prostrarmos diante de Yeshua, a nos prostrarmos diante da cruz. Nos ensina a negar a nossa vontade, os nossos holofotes, e levantar sempre o seu nome. Levantar sempre o nome de Jesus acima de tudo, que o Senhor cresça e que nós sejamos feitos sempre pequenos. Que os nossos nomes não sejam lembrados, mas que o seu nome seja lembrado todos os dias na história. Que as nossas vidas sejam
vidas que vivem para tornar o seu nome conhecido. Que a nossa geração seja uma geração pertencente ao Senhor, seja uma geração possuída de paixão e amor pelo Jesus. Que a nossa geração seja, que os nossos dias sejam dias de paixão, sejam dias de construírem um lugar para o Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos dê um amor e um coração puro e genuíno por Jesus. Nós oramos, Pai, que o Senhor nos ensine a nos prostrar, a ouvir, a obedecer e a discernir as estações e os tempos, Pai. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Que essa geração, que a nossa geração seja uma geração transformada pelo poder do Evangelho. Seja uma geração com humildade, que seja uma geração que se prostra verdadeiramente ao nome de Jesus. Sim. E que viva o que está na palavra, que ele cresça e que nós possamos diminuir, que o nome dele seja exaltado e nós só somos carentes dele. Sim. Não a nós, mas ao teu nome, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é isso aí. Você que está acompanhando esse vídeo aí, obrigado. Você veio até o final. Que possa ter sido luz para sua vida, que possa ter trago algum ensinamento, alguma coisa. Se nós falamos alguma coisa errada, nos perdoe. Nós somos meros aprendizes, estamos aprendendo. E vamos aprender até o dia que Jesus nos levar daqui. Porque quando ele nos levar, não tem nem mais nada para aprender. Então, somos meros aprendizes. O próximo Papo do Reino ainda não tem data definida, mas vai ter o tema de santidade. Vai ser legal. Acho que vai ser bem bacana. Nós ainda estamos definindo aí quem vai participar. Mas vai ser muito show de bola. Amém? Compartilha com mais alguém esse vídeo aí. Compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Dá aquela cutucada santa no teu irmão, né? Fala naquela indiretinha, não sei não, eu vi esse vídeo aqui, achei que tem a sua cara. Legal pra você. Legal pra você. Dá uma assistida aí, beleza? Fica na paz, que Deus abençoe a todos vocês e amém. Obrigado, Isaac. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente. E Deus abençoe. Obrigado, galera. Valeu. A todos. Tchau, tchau. Falou.